Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Prepara-SESI, né? Hoje, nossa aula é para o segundo ano do ensino médio e nós vamos falar um pouco sobre ótica. Vamos pegar aqui. Meu nome é Karina Oliveira e o nosso conteúdo é sobre um pouco sobre ótica, né? Ótica é a área da física que estuda, que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz, né? Em vez disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória, né? A luz, né, também se comportando como uma onda, então a óptica estuda também um pouco de ondulatória, né? Estuda alguns fenômenos. Então, no âmbito da física clássica, a óptica divide-se em duas partes, duas sub-áreas, óptica geométrica e óptica física, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a óptica física, sobre alguns fenômenos ópticos, né? A gente limitou aí. Então, os fenômenos relacionados à óptica são conhecidos desde a antiguidade, né? Desde muito tempo aí. Tem-se registros de que em 2283 a.C. eram utilizados cristais de rocha para observar as estrelas. Então, na Idade Antiga, na Síria, já havia lentes de cristal. Na Grécia, utilizava-se a lente de vidro para obter fogo, né? Técnica que ainda se usa até hoje. Então, a ótica e os fenômenos ópticos, eles são observados, eles são utilizados pelo homem desde a antiguidade, desde muito tempo. Então, aqui a gente tem, apenas alguns, né, alguns nomes importantes nessa área da física, né, na área de óptica. A gente tem aí Isaac Newton, né, um dos principais. Né, Newton fez muitos estudos nessa parte de óptica. Willem Bond Snell, René Descartes, né, a gente tem aí eles na parte de refração, James Brantley e Galileu Galilei, né? A gente tem aí os nomes mais conhecidos, geralmente são Newton e Galileu. Newton, além dos estudos da mecânica, né, da mecânica newtoniana, que é mais comum até se conhecer as leis de Newton, mas ele também tem uma importância muito grande, fez várias contribuições aí na área da óptica, né? Aqui a gente tem alguns fenômenos ópticos sobre os quais a gente vai falar, né? Não são todos, mas alguns, eu diria que alguns dos mais importantes. O primeiro fenômeno que a gente vai falar sobre ele é o fenômeno da reflexão. O que é o fenômeno da reflexão? É quando o feixe de luz, ocorre quando o feixe de luz, ele incide, ou seja, ele chega sobre uma superfície dita refletora, um espelho, por exemplo, né? E retorna ao meio de origem, ou seja, a luz, ela não passa de um meio para o outro. Né? Então, quando ela não passa de um meio para o outro, quando ela retorna ao meio onde ela está, quando ela bate e retorna ao meio que ela está, esse fenômeno é chamado de reflexão. A reflexão se divide em duas, reflexão regular e reflexão difusa. A reflexão regular ocorre quando a luz atinge uma superfície polida, né, e bem regular, polida e plana, como está aqui na nossa figura. Reflexão regular. Nossa superfície é plana, tá vendo? E bem polida. Então, os raios de luz incidentes, né? Esses são os raios de luz incidentes, significa os raios de luz que estão chegando sobre a superfície refletora, tá vendo? Aqui raios paralelos, e eles chegam, né, tocam a superfície refletora e retornam, né, para o meio. Aqui, esses aqui são os raios de luz refletidos, né? Bateu e refletiu, raio de luz incidente e raio de luz refletido. A reflexão é regular, então os raios refletem todos bem paralelos, tá? Um bem paralelo ao outro, do jeito dos raios incidentes. Já a reflexão difusa ocorre quando um feixe de luz incide numa superfície e volta de forma irregular. Então, aqui, ó, temos os mesmos feixes de luz, os mesmos raios de luz, ó, paralelos, tá vendo? Eles batem na superfície, só que essa superfície aqui, ó, é
meio cheio de ondas, né? Não é uma superfície muito regular. Então, o que acontece com os raios de luz? Ele bate, ele incide na superfície, né? Ele chega na superfície e ele retorna. Só que como a superfície é irregular, ó, um bate mais para baixo, outro mais para cima, outro mais para o lado, aí eles retornam, né? Eles refletem no mesmo ambiente, mas não bem paralelo, como se como ocorre na superfície plana. Né? Então, aqui a gente tem uma reflexão difusa, também é uma reflexão, porém, né, ela não acontece bem regular, tá certo? Aqui tem, né, demonstrando a reflexão na superfície de um lago, né, como as águas estão tranquilas, seria uma reflexão regular, ó, tá vendo? Quando a gente joga uma pedra, por exemplo, nesse lago, que forma aquelas ondinhas, né? A gente poderia classificar como uma reflexão difusa. O segundo fenômeno é o fenômeno da refração. A refração ocorre quando a luz ela é transmitida através da interface entre dois meios transparentes, ou seja, é quando a luz passa de um meio para o outro, tá certo? Como, por exemplo, o ar e a água, que é o que está aqui, por exemplo, na nossa figura, tá vendo? Eu tenho o lápis aqui e parece que o lápis está troncho, né? Na verdade, esse aqui é o fenômeno da refração. Nesse processo, a luz sofre uma mudança na direção de sua trajetória. Por quê? Por conta da mudança da velocidade da luz, né? No meio, podendo ficar mais rápida ou mais lenta. Como nós temos aqui meios diferentes, né, água e ar, então a luz ela se movimenta com uma certa velocidade no ar e a velocidade na água ela é diferente. Então, como ela é diferente, por isso nós temos essa deformação aqui no lápis. Isso é só aparentemente, tá, pessoal? Se você tirar o lápis da água, ele está normal, retinho mesmo. Isso acontece, né? Esse fenômeno da refração acontece por causa da mudança de meio aí. E mudança na velocidade da luz. Também pode acontecer entre dois sólidos, né? Vidro e... Agora tem que ser dois sólidos transparentes, né? Então, vidro e acrílico, por exemplo, são meios diferentes. Também pode acontecer entre dois líquidos, né? A gente, por exemplo, pode colocar água e álcool, são dois líquidos transparentes, né? Então, você tem essa mudança. Não precisa ser necessariamente ar e água, não precisa ser um gasoso e um líquido. Pode ser ar e vidro, pode ser um gasoso e um sólido. Então, pode ser variados aí, tá? Então, aqui a gente tem uma representação, meio A, meio B, são meios diferentes. Então, a luz, ao invés de seguir, né, essa linha, ela tem essa disposição aqui, né? Ela vem para essa trajetória, porque a velocidade da luz é diferente nos meios. O terceiro fenômeno é o fenômeno da absorção. Consiste na transformação de energia luminosa em energia térmica. A gente transforma a luz em calor, né? É a luz sendo transformada em calor. Os corpos brancos, ele tem a capacidade de refletir todas as frequências da luz visível. A luz visível, né? Aqui está a decomposição da luz visível, que vai do vermelho até o violeta, né? São as cores do nosso arco-íris, que compõem a luz branca. Então, a luz visível incidente sobre eles. Então, quando a luz visível, quando uma luz branca incide sobre uma superfície branca, a superfície branca faz o quê? Reflete todas as cores. Já a superfície escura, já a superfície negra, né, uma superfície preta, tende a absorver todas as cores da luz visível. Isso faz com que a superfície escura, né, essa superfície preta aqui, ela aqueça mais do que essa superfície branca. Então, está transformando energia da luz, energia luminosa, em energia térmica. Né? Essa vai aquecer mais do que essa, porque essa absorve todas as cores da luz visível. E essa, né, a branca, ela reflete todas as cores da luz visível. O outro fenômeno é o fenômeno da dispersão.
muito importante aí no nosso dia a dia, né? O fenômeno óptico em que a luz é separada em diferentes cores, né? Quando refratada através de algum meio transparente. A gente já viu que é a refração, né? Então a luz aqui ela está sendo refratada, ou seja, ela está passando de um ambiente, de um meio para outro meio. Esse meio transparente, aí aqui a gente tem como exemplo aqui a formação do arco-íris, né? Que pode ser nas gotículas de água, quando está chovendo e fazendo sol ao mesmo tempo, a gente tem a formação do arco-íris, ou um prisma, né? De uma lente fotográfica, por exemplo. A dispersão ocorre quando a velocidade de propagação da luz no interior de algum meio depende da frequência das ondas eletromagnéticas. Então, o que é que acontece na dispersão? A gente tem a luz branca, né? E aí ela passa, muda de meio, né? Aqui a gente tem um prisma, ó. Como muda de meio, então a luz ela se dispersa, ela se separa e forma o arco-íris. A luz branca, que foi a luz que incidiu aqui nesse prismazinho de vidro, né? Incidiu aqui nesse prisma de vidro. Quando mudou o meio, a luz se separou. A mesma coisa acontece na formação do arco-íris, né? Quando a luz branca do sol passa pelas gotículas de água, ela se dispersa, ela sofre o fenômeno da dispersão, ela se separa, e aí dando origem à formação do nosso tão belíssimo arco-íris, né? Aí aqui, ó, vocês veem a decomposição da luz branca, né? Vendo? Vermelho aqui em cima. Às vezes no arco-íris não dá para ver bem a separação, mas a gente consegue ver, né, as tonalidades aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, né? O anil está entre o azul e o violeta, né? Anil e violeta. É justamente as cores aqui, ó, né? Que a gente comentou aqui no fenômeno da absorção, né? Então, aqui nós temos o fenômeno da dispersão. Ele é responsável pela formação do arco-íris, né? O arco-íris é a dispersão natural da luz, mas a gente também tem formas de fazer esse processo artificialmente, que é como com o uso de prisma aqui, ó, um prismazinho de vidro, como eu comentei com vocês. O outro fenômeno é o espalhamento, né? O espalhamento é o fenômeno em que a luz incide sobre uma partícula e ela é remitida em outras direções, mas com a mesma frequência. No espalhamento seletivo, as partículas espalham de maneira mais eficiente determinadas frequências de luz do que outra. No caso das partículas atmosféricas, elas são altamente eficientes em espalhar as frequências referentes às cores azul e violeta, motivo pelo qual o céu é azul. O que é que acontece nesse fenômeno aqui? A gente tem a incidência da luz solar, né, a luz branca, chegando na nossa atmosfera, né? Fenômeno em que a luz incidente, então a gente chega na nossa atmosfera, né, incide a luz solar, e aí as partículas que compõem os gases da nossa atmosfera, né, faz com que algumas cores, algumas frequências das cores sejam mais espalhadas do que outra, vai espalhar uma determinada frequência de cor mais do que a outra. Isso é por causa da composição dos gases da nossa atmosfera. E aí os gases da nossa atmosfera espalham mais as cores azul, a tonalidade que está entre o azul e o violeta, fazendo com que o nosso céu tenha esse aspecto azulado, né? Então, esse é o fenômeno pelo qual, né, que dá origem à cor do nosso céu, é o fenômeno do espalhamento, né? Em outros planetas, né, provavelmente o céu tenha outras cores, né? E aí pode ser cores variadas, dependendo, né, da composição atmosférica de cada planeta. Ah, o planeta pode ter um céu verde, um céu... Pode. Depende, né, da composição de sua atmosfera, né? A nossa composição, a composição dos gases da nossa atmosfera espalha mais o azul, a frequência aí entre o azul e o violeta. Aqui, ó, tá vendo? A gente tem a incidência de todas as cores, né? A composição da luz branca, vermelho, laranja, amarelo, verde,
né? A incidência de toda a luz solar. E aí, ó, o que é que acontece? A Terra, né, ela absorve, a gente viu aqui o fenômeno da absorção, tá vendo? A Terra absorve o vermelho, o laranja, o amarelo. Já o azul, o violeta, ele não conseguem muito bem chegar na superfície terrestre. Por quê? Porque os gases aqui, ó, da nossa atmosfera, eles vão fazendo com que a frequência, né? Isso acontece por causa da frequência de cada uma dessas cores, tá? Então, a frequência entre o azul e o violeta faz com que os gases espalhem mais essas cores, tá certo? Esse aí é o fenômeno do espalhamento. E aqui, agora nós temos algumas questões, né, para a gente comentar aí sobre esses fenômenos físicos. A primeira delas é a nuvem negra. A astúcia faz com que os povos não percam tempo diante de um inimigo. Apesar de serem surdos, como todos os membros da família Cefalópode, eles enxergam com impressionante nitidez. Seus olhos possuem cerca de 50 mil receptores de luz por milímetro quadrado, o que lhes dá uma visão melhor do que a visão humana. O adversário também são reconhecidos pelo olfato. A ponta dos 8 tentáculos funciona como narizes, com células especializadas em captar odores. Provavelmente o bicho percebe pelo cheiro que o animal está liberando hormônios relacionados ao comportamento agressivo, ou seja, pretende atacar. Ele lança uma tinta escura e viscosa para despistar o agressor e escapa numa velocidade impressionante para um animal aquático. Aí a gente tem a fonte, né? Super interessante, ano 10, número 2 de fevereiro de 1996, página 62. Esse procedimento usado pelos povos tem por objetivo dificultar a visão de seus inimigos. No entanto, esse recurso das cores pode ser usado também para a finalidade de comunicação. Para ver essa comunicação é necessário, porém, que ocorra o fenômeno físico né? Como a cor, né, vai dar uma diferença entre a luz normal e a luz com cor, o nosso fenômeno aí, ó, vai ser a reflexão da luz, né? Vai ser o nosso fenômeno, porque depende da cor, né? Para haver comunicação é necessário, porém, que ocorra o fenômeno físico da reflexão. A gente precisa ver essa cor. Deixa eu destacar aqui, letra C. Vamos para a próxima questão. Pronto. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado, quando as condições são favoráveis. A luz refletida pela água fria pode ser desviada para uma camada incomum do ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro ficaria encoberto por uma névoa escurecida, que parece muito com águas calmas e tranquilas. Aí a gente tem aí a fonte, né? O site da fonte, a data de acesso. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca o Fata Morgana qual o nosso fenômeno aí? É a refração, né? Como está mudando de meio, então a gente tem esse fenômeno aí, muda de meio, né? Da água para o ar, nós temos o fenômeno da refração. A terceira questão. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade para fisgar um peixe. Em um lago com águas tranquilas, para fisgar o peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.
Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Os raios de luz emitidos pelo peixe, os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Os olhos do índio não emitem raios de luz. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos na superfície da água. O peixe não espalha raio de luz. Emitidos pelos olhos são espalhados pela superfície da água. Os olhos do índio também não emitem raio de luz. Os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Certíssimo aí, né? Letra E. Porque a letra A não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. Ele descreve uma trajetória retilínea. O problema é que quando ele passa do ar para a água, sofre aí o desvio por conta da refração, né? Então, nós temos aí letra E. Por conta do nosso fenômeno da refração. Ok? Pessoal, muito obrigada, né? Desejo a todos aí bons estudos. Nos encontramos em outra oportunidade. Obrigada.